Olá, pessoal. Vamos para mais uma questão da UFRR Vestibular 2013. A questão diz assim: ó, sobre o polinômio p de x igual x elevado a 5 mais 3x elevado a 4 menos x menos 3, considere as seguintes afirmações. A primeira: p possui exatamente 4 raízes complexas. Vamos ter que analisar isso aí. A divisão de p de x por x mais 3 tem quociente x4 menos 1 e resto 0? Vamos ter que analisar também, certo? P admite raízes reais e o produto destas é 3. Temos que verificar também. Então, observe que entre as opções, a gente vai ter que encontrar as raízes desse polinômio, certo? Como no item 2 sugere que esse polinômio seja dividido por x mais 3, então eu vou dividir ele por x mais 3, certo? Como é que eu faço isso? A gente usa o dispositivo de Brillouin, eu vou ensinar. Bom, como ele é dividido por x mais 3, que é o que sugere, ele pode ser escrito dessa forma aqui, ó. P de x é igual a x mais 3, certo? Vezes um outro polinômio que eu vou chamar aqui de x, certo? Então, para dar zero isso aqui, que o resto é zero, né? Para ser divisível, o x aqui tem que ser menos 3. Então, a raiz, uma das raízes tem que ser x igual a menos 3. Então, para usar Brillouin, eu preciso da raiz. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Fazer tipo uma tabelinha aqui e preste atenção como é que se resolve o Brillouin. Eu vou colocar aqui os números que acompanham os coeficientes aqui, ó, do x, certo? Mas eu tenho que colocar de todos. Está faltando x a terceira aqui, x a 2, então eu vou ter que colocar todos. Então, quem acompanha x elevado a 5? É o número 1. Quem é que acompanha x elevado a 4? É o número 3. Quem é que acompanha x elevado a 3? Como não tem, a gente coloca um 0. Quem é que acompanha o x elevado a 2? Como não tem, a gente também coloca o 0. Certo? X elevado a 1 é o menos 1. Certo? E, por fim, o menos 3. Deixa eu aumentar essa reta. E aqui a gente faz o seguinte, ó, coloca a possível raiz aqui, né, que é o menos 3. E aqui eu coloco o número 1. Aí eu vou fazer, ó, 1 vezes menos 3, dá menos 3 e somo com esse. Né? Eu somo ou subtrai, vai depender do sinal. Então, 1 vezes menos 3, menos 3. Menos 3 mais 3, 0. Então, eu coloco o resultado aqui. Aí eu faço 0 vezes menos 3, 0. 0 mais 0, 0. 0 vezes menos 3, 0. 0 mais 0, 0. Certo? 0 vezes menos 3, dá 0, aliás. Ó, 0 vezes menos 3 dá 0. 0 menos 1, menos 1. Certo? E aqui encerrou. Por quê? Menos 1 vezes menos 3 vai dar 3 positivo. 3 menos 3 dá 0. Então, isso aqui, o último aqui, é exatamente o resto. Beleza? Esse número é dividido e deu o resto 0. Aí, esses caras aqui, ó, formam o novo polinômio de grau 4. Antes o grau era 5, quando eu faço isso eu baixo o grau para 4. Né? Então, esse 1 aqui é o número que acompanha o x à quarta. Então, vai ser 1x à quarta, mais, esse aqui é o que acompanha o x à terceira, então 0x à terceira, mais 0x ao quadrado, mais 0x, menos 1. Aqui dá 0, aqui dá 0, aqui dá 0. Então, a resposta é x elevado a 4 menos 1. Esse é o nosso Q de x. E o resto, pessoal, foi 0. Então, é verdadeiro o que diz na alternativa 2. Ó. A divisão de P de x por x mais 3 tem como quociente x elevado a 4 menos 1 e resto 0. Perfeito, o resto foi 0. O quociente x à quarta e x à quarta menos 1. Isso aqui é verdadeiro. Então, o nosso polinômio aí, ó, o P de x, é igual a x mais 3, que multiplica x elevado a 4 menos 1. Então, para ser raiz, isso aqui tem que dar 0. Esse aqui dá 0 é x igual a menos 3, certo? Então, uma das raízes que eu vou notar aqui, ó, x1
é igual a 3. Agora vamos encontrar as outras raízes. As outras raízes é essa parcela ser igual a 0, certo? Então eu vou fazer aqui de verde, ó. X elevado a 4 menos 1 é igual a 0. O menos 1 passa para lá, x elevado a 4 é igual a 1 positivo. Como o expoente é par, vai passar tirando a raiz do outro lado, mas eu tenho que colocar o sinal mais ou menos. Então, x é igual mais ou menos a quarta raiz de 1. Ou seja, a gente encontra x é igual mais ou menos 1. A quarta raiz de 1 é 1. Então, as outras raízes aqui, ó, x1 é 3, x2 é 1 positivo, que aqui é mais ou menos 1, e x3 é menos 1. Então, encontrei as três raízes reais. Falta encontrar duas raízes. Como a gente não tem uma expressão que indique elas, essas duas raízes aí são números complexos. A gente tem como encontrar? Sim. Porém, com essa informação aqui já dá para a gente resolver a questão, certo? Fique como exercício para vocês encontrar essas duas raízes complexas. Então, com essas raízes, eu vou multiplicar elas, porque ele diz assim, ó, P admite raízes reais e o produto destas é 3. Então, tá aqui, ó, 3 vezes 1 vezes 3, ou uma raiz é menos 3, né? Eu vou até consertar aqui, ó. Essa raiz é menos 3, certo? Menos 3, que é quando zero aqui, ó. Menos 3 mais 3 aqui dá 0. Então, vai ser menos 3, vou botar em parênteses, vezes 1 vezes menos 1. Se eu multiplicar esses números, ó, 1 vezes 3 dá 3. Menos por menos, mais por mais. Então, o produto deu 3. Então, aqui é verdade, ó, o produto destas é 3, das três raízes reais. Então, verdadeira a primeira e a segunda. Por que a primeira? Ou verdadeira a segunda e a terceira. Vamos entender por que a primeira é falsa. P possui exatamente duas raízes complexas. Não são duas, ou 4 raízes complexas. Não são 4. São duas raízes complexas, certo? São duas. Por quê? Se eu encontrei 3 raízes reais, e esse é um polinômio de grau 5, as outras duas raízes são raízes complexas. Então, item 1 é falso. A alternativa correta é a que indica que a 2 e a 3 são verdadeiras. Portanto, letra C de casa é a nossa alternativa correta, certo? Vídeo muito bom aí, questão muito boa, né? Um problema bem interessante de números complexos. Espero que vocês tenham entendido, gostado do vídeo. Vejo vocês nas próximas questões. Até mais. Tchau, tchau.